Olá a todos! Recentemente, lançamos um vídeo sobre Rockefeller em nosso canal e apesar de já ter acumulado milhões de visualizações, muitos se perguntaram justamente, será que o verdadeiro Rockefeller é realmente o maior vilão do planeta? Vamos esclarecer isso. Há alguns anos, ficou conhecido a criação de um único truste internacional entre os Rothschilds e os Rockefellers. Esse fato confundiu analistas, pois o século XX foi marcado pela luta dessas duas famílias. A versão oficial, dois clãs se unem para sobreviver à crise econômica global. Mas o que realmente aconteceu? A primeira estranheza da nova aliança é que as superfamílias uniram somas de apenas 40 bilhões de dólares. Esses valores podem parecer altos para Bill Gates ou Warren Buffett, mas não para a família mais rica do mundo. Atualmente, estima-se que a fortuna combinada dos Rothschilds ultrapasse 4 trilhões de dólares. Os Rockefellers possuem um patrimônio total similar, com apenas 1 trilhão a menos. Assim, a união de capitais não é uma luta pela sobrevivência, mas uma clara reivindicação de domínio no mundo pós-crise. E o topo do iceberg na luta de uma elite fechada contra outra. Se a aliança Rothschild-Rockefeller está pronta para lutar, eles não são os principais players no mundo da globalização financeira. Mayer Rothschild, fundador da dinastia, nasceu na Alemanha em 1744 e o americano John Rockefeller Sr. quase um século depois. Sobre o clã Rothschild, aliás, faremos um vídeo em breve, então configure as notificações para não perdê-lo e inscreva-se no canal Telegram Cramola. Isso também será útil. Se as famílias Rothschild e Rockefeller são relativamente jovens na história, quem governava o planeta quando elas ainda eram plebeus? Talvez a família que fundou seu próprio Standard Chartered Bank em 1863, o verdadeiro poder, o poder secreto, e como é conhecido, o grande dinheiro adora o silêncio. E é por isso que os barões sempre tentam se manter nas sombras. Bernard Baruch quebrou as regras, tornando-se conselheiro econômico de 7 presidentes dos Estados Unidos, a menos que a vida exigisse. Aqui está a sua breve história. Em 1888, a família Baruch se muda para Nova York e o jovem Bernard entra na City College, após a qual trabalha como corretor na Bolsa de Valores de Nova York e em 1903 estabelece sua própria empresa de corretagem. Contrariando a moda atual de fusão em empresas de confiança, Bernard Baruch conduz seu bastante bem-sucedido negócio de corretagem sozinho. Embora, claro, o apoio do clã mais velho garanta o sucesso. Para o público, Bernard ganha o apelido de Lobo Solitário de Wall Street e aos 33 anos se torna milionário, conseguindo aumentar seu capital em meio a crises incessantes nos Estados Unidos. A partir de 1912, Baruch joga a carta política, financiando a campanha pré-eleitoral de Woodrow Wilson. Em agradecimento pelo apoio, Wilson o coloca no comando da Defesa Nacional. Durante os anos da Primeira Guerra Mundial, Baruch se torna chefe do Comitê de Guerra Industrial dos Estados Unidos e acelera a máquina de armamentos, o que permite superar uma série de crises na economia do país por algum tempo. Baruch, conselheiro do presidente, convenceu Wilson a apoiar a criação do Federal Reserve System. E desde 1913, o governo dos Estados Unidos delega plenos poderes para a produção de notas de dólar à estrutura comercial do Sistema de Reserva Federal. Depois da Revolução Russa, Baruch, surpreendentemente, passou a defender a cooperação com a União Soviética. Lenin convida Hammer, Harriman e ele para ajudar a reconstruir a economia popular da União Soviética. Algumas das primeiras fábricas construídas pelos americanos na Rússia nos anos 1920 e 1930 foram as de tratores em Volgograd, Kharkov e Chelyabinsk. As fábricas tinham um duplo propósito. Além de tratores, eles passaram a produzir tanques, blindados e outras armas. Os carros, necessários para o exército, foram produzidos em 2 fábricas principais em Gorky e em nome de Likachev, que foi construída com a ajuda de Henry Ford nos anos 30. 2 enormes fábricas de aço também foram construídas em Magnitogorsk e Kuznetsk por empresas americanas. Considerando o desenvolvimento e a situação mundial, Baruch, juntamente com seus sólidos banqueiros americanos e britânicos, conduz uma manobra criativa no final dos anos 20. Ele consegue reorientar a economia americana para atender ao complexo militar industrial
através de seu colapso artificial e mergulho em uma crise. Ele demonstra suas ações para o perspectivo político britânico Winston Churchill, que é convidado para a América sob a premissa de dar uma palestra. Em 24 de outubro de 1929, dia do crash da Bolsa de Nova York, Baruch leva Churchill para Wall Street. Em meio à multidão agitada na Bolsa de Nova York, ele conta a Churchill que 1 ano antes do crash, parou de investir no mercado de ações, vendeu suas ações e comprou títulos do governo dos Estados Unidos, preservando seu capital contra a desvalorização. Isso impressionou profundamente Churchill. E desde então, sua amizade com Baruch tornou-se não apenas pessoal, mas também uma parceria estratégica. Baruch e Churchill se tornaram os organizadores ativos dos Jogos para fortalecimento e confronto com a Alemanha e a União Soviética. No mesmo ano de 1933, os Estados Unidos restabelecem completamente as relações diplomáticas com a União Soviética e Bernard Baruch se encontra com os políticos soviéticos Maxim Litvinov e Yevgeny Rosenholz, na América, para desenvolver uma linha de conduta conjunta. Sobre Litvinov, em 1939, na visão de muitos patriotas atuais que desejavam felicidade instantânea para todos, Joseph Vissarionovich estava no auge do poder no país. Recentemente, a traição direta do então comissário do povo para assuntos estrangeiros Litvinov, também conhecido como Meir Henok Moisevich Valak, em certos círculos, foi revelada. O que as autoridades competentes faziam com os traidores da pátria naquela época é bem conhecido. E puniam por vezes de forma muito severa e rápida. E o que o poderoso Stalin, que segundo as lembranças dos contemporâneos, falou em uma reunião governamental sobre a traição de Litvinov Valak, mal conseguindo manter a calma, poderia fazer. E nada sério pedir a Litvinov para escrever uma declaração por vontade própria e colocá-lo em prisão domiciliar em uma confortável dacha lituana. E é isso. E o traidor, aos 75 anos, saltou não menos confortavelmente para 1950 no primeiro ano. Nem mesmo Stalin podia ditar as condições para essas pessoas. Mas voltemos a Baruch, cujos interesses iam além do teatro europeu. Em 1934, ele realizou uma operação inédita para trocar a reserva de ouro chinesa por títulos, em parceria com o ministro das Finanças dos Estados Unidos, Henry Morgenthau. Chiang Kai-shek, encurralado e sofrendo derrotas consecutivas, concordou com uma troca que resultou em negociantes dos Estados Unidos recebendo 100 toneladas de ouro em barras, além de uma enorme quantidade de prata, joias e antiguidades. Chiang Kai-shek recebeu 75 folhas de papel e uma velhice serena em Taiwan. Baruch se tornou bilionário no início dos anos 40, mas o auge dos lucros de seus negócios políticos ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e a subsequente corrida armamentista nuclear. Baruch continuou a aconselhar o governo e teve uma influência contínua na distribuição de contratos militares do Estado. Bilhões de dólares financiaram as direções propostas por ele. Em 1944, graças ao jogo inteligente de Baruch e seus parceiros em Bretton Woods, a Europa e a União Soviética, devastadas pela guerra, concordaram em reconhecer o dólar americano como a moeda de reserva mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, Baruch assumiu o controle do programa nuclear dos Estados Unidos e subjugou a indústria nuclear. Baruch deseja governar o mundo, a Lua e talvez Júpiter. Mas vamos ver isso, escreveu em seu diário o presidente Truman. Esta frase claramente demonstra quem realmente tomou as decisões importantes. E o presidente só podia invejar, mas não podia se opor abertamente. Com o início da corrida armamentista, que trouxe lucros fabulosos para os subordinados do complexo industrial militar americano, Baruch controlava pessoalmente a produção da bomba atômica americana sob o lema: devemos avançar com uma bomba atômica em uma mão e uma cruz na outra. Após os Estados Unidos demonstrarem seu poder com os bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, a União Soviética tomou medidas para restaurar o equilíbrio nuclear. Em uma situação complicada, os Estados Unidos convenceram a comunidade mundial das suas intenções pacíficas e realizaram uma astuta combinação.
para subordinar o desenvolvimento da energia nuclear mundial à América. Claro, o iniciador de tal plano, em larga escala, foi ninguém menos que Baruch, a quem o presidente Harry Truman nomeou como representante dos Estados Unidos na Comissão de Energia Atômica da Organização das Nações Unidas. Na sua primeira reunião, em 14 de junho de 1946, a delegação americana anunciou um plano para a proibição total de armas nucleares que entrou para a história como o Plano Baruch. O plano externo parecia ter bons objetivos, no entanto, previa a realização de inspeções internacionais pela Comissão de Energia Atômica da Organização das Nações Unidas, com a concessão simultânea de plenos poderes para tomar medidas coercitivas contra os infratores. Além disso, não se estenderia o direito de veto aos membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Mas aqui, os planos de Baruch se chocaram com a desconfiança de Stalin, que entendeu que a implementação deles atrasaria o movimento da União Soviética para criar seu próprio potencial nuclear, necessário para garantir sua própria segurança. A delegação soviética, na Conferência da Organização das Nações Unidas, aproveitou que a proposta dos americanos estava em desacordo com a Carta da Organização das Nações Unidas e sua estrutura, e vetou. Como tudo acabou para Baruch? A partir de 1949, começou a corrida armamentista nuclear no mundo, acompanhada pelo desenvolvimento de táticas e estratégias de diversões ideológicas, onde Bernard Baruch se sentia à vontade. Ele cuidava dos assuntos pessoalmente até a velhice avançada. Ao fim de sua vida, seus ativos, empresas e fundos somaram US$1 trilhão. Surpreendentemente, o juiz do destino não se escondia das pessoas. Era simples na comunicação, conversava no parque com os que descansavam, descobrindo seus sentimentos e desejos, sem guarda-costas visíveis ao redor. Baruch faleceu no ano de 1965 em um simples cemitério nos arredores de Nova York, sem cercas, sem monumentos pomposos em seu túmulo. Apenas uma modesta pequena placa na grama. É surpreendente que hoje nada se saiba sobre os herdeiros da fortuna trilionária de Bernard Baruch, seus netos e bisnetos. Alguém com o poder supremo apagou todas as informações. Não há fotos coletivas do funeral de Bernard Baruch, pois provavelmente seus herdeiros diretos, que não queriam ser expostos, estavam presentes. O responsável por controlar os imensos ativos do trilionário proprietário atualmente é desconhecido. Então, o Banco Baruch, criado 40 anos atrás, agora modestamente se escondeu no quarto décimo dos rankings mundiais. Porque existe o Banco dos Bancos, que não precisa de nenhum ranking, e todos os outros. E não é por acaso que no cenário mundial, o Departamento Internacional do 19º andar estava localizado em um edifício adicional, como se tivesse se movido por vontade própria. Em poucos segundos, trilhões de dólares sumiram nos escombros e dezenas de toneladas de ouro foram contabilizadas. Afinal, ainda existem os 7 de Shifa, Leiba, Cunha. Você sabe alguma coisa sobre essas famílias? Talvez valha a pena fazer um vídeo onde os diretores de países inteiros e povos não serão eles mesmos, onde esses donos de dinheiro se tornarão os principais atores, revelando sua natureza desumana. Dê um like se estiver interessado e ative as notificações para não perder a estreia. Até breve! Legendas criadas por